novo auxílio emergencial tem causado uma polêmica enorme, principalmente porque ele ficaria fora do teto de gastos. Para entender o que isso significa e como pode impactar a economia do país, a gente conversa agora com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Antes de mais nada, obrigado pela participação. Pedro, há espaço? Existe espaço fiscal? A gente já viu o presidente do BC falando que não há espaço. O governo tem a pressão do Congresso que quer um novo auxílio. Há ou não há espaço para um novo auxílio enquanto pessoas, infelizmente, estão precisando desse dinheiro? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O espaço é curto, é curtíssimo, como em tudo na economia de um país como o nosso, que já tem uma dívida elevada, tem um déficit elevado, então o espaço é muito curto, se é que ele existe. A questão é que nós sabemos que esse auxílio emergencial é necessário, é fundamental, é a tarefa número 2 que o Brasil tem. Número 1 é vacina, número 2 é dar sustentação de renda de quem perdeu a renda durante a crise. O problema é que isso já devia ter sido pensado antes, né? Já devia ter sido criado espaço para o auxílio emergencial antes e não foi feito, infelizmente não foi feito. Então agora a tarefa é encontrar esse espaço. Eu acho que não pode haver mais, eu acho, em nenhuma medida, espaço para qualquer dúvida sobre a necessidade. Tem que ocorrer, vai ocorrer, e cabe à equipe econômica encontrar esse espaço de qualquer maneira. Mais uma vez, o espaço é curto, se é que existe, nós já temos dívida muito elevada, mas eles têm que, usar o termo correto, eles têm que se virar e encontrar esse espaço. Pedro, salvo engano, tem duas coisas que estão sendo discutidas como saída. Um seria aumentar imposto, o que logicamente vai provocar uma enxurrada de críticas. A outra seria diminuir gasto. Mas necessariamente esse dinheiro não precisaria vir do governo federal. Eu dei um exemplo agora há pouquinho da prefeitura. Nós temos 5.570 prefeituras do Brasil. Eu acho que a maioria esmagadora delas tem um carro oficial com carrão, com combustível, com motorista, etc. Quer dizer, as prefeituras não poderiam também cortar gasto e ajudar nessa grana do auxílio emergencial, ou tem que ficar só por conta do governo federal? Olha, em tese, eu acho que o esforço deveria ser das três esferas imediatamente. O problema é que não tem coordenação para isso, né, Heródoto? Fica uma coisa muito difusa, né, a gente depender disso. E como é uma coisa que precisa acontecer rapidamente, então eu acho que a melhor maneira é o governo central coordenar os esforços. Eu acho que ele poderia encontrar espaço nos 3 orçamentos, ele tem condições para fazer isso, discutir com as 3 esferas rapidamente e para o final do mês já começar a pagar. Não dá para esperar muito tempo, não. O pessoal já ficou sem nenhum tipo de auxílio em janeiro, vai ficar em fevereiro, não dá tempo para ficar dependendo dessa ação voluntária de cada esfera do governo, entendeu, Heródoto? Então, acho que é hora do pessoal em Brasília se mexer mesmo e com vontade. Pedro, no primeiro auxílio, aquele de R$600, a gente teve um aumento da inflação que prejudicou justamente os mais pobres. O presidente do BC até mencionou que se não houver o aumento de impostos ou uma redução dos gastos para uma nova rodada de auxílio, há risco de novo aumento da inflação. O governo também precisa pensar nisso na hora de dar o auxílio, ou seja, essas coisas que a economia, você tampa um buraco aqui, mas surgem outros buracos. Como solucionar isso? Olha, o que o primeiro auxílio emergencial fez foi aumentar a renda disponível da maior parte das pessoas que receberam. Muita gente recebia menos que R$600. Então, você teve um aumento da renda e nesse exato momento houve um choque muito forte no dólar, o dólar subiu muito e isso acabou produzindo a inflação que nós vimos. Como a renda das pessoas tinha aumentado, esse aumento de renda acabou referendando com um pouco mais de potencial a alta do dólar e a transmissão dessa alta para os preços de alimentos e outros produtos que foram vendidos
nesse período. Para evitar acontecer isso agora, eu acho que a questão fundamental é o governo selecionar bem a amostra de pessoas que vai receber, o conjunto de pessoas que vai receber, em primeiro lugar, esse auxílio emergencial. Tem que ser pessoas que realmente precisam, tem que ser um esforço mais direcionado para quem está efetivamente precisando, e cortar gasto. É o único jeito, não tem outro. E, nesse sentido, o Roberto Campos Neto está certíssimo. Ô Pedro, outra coisa que eu acho que chama também a atenção das pessoas, de uma maneira geral, onde vai conseguir dinheiro, a gente tem dado aqui inúmeros exemplos de penduricários. Outro dia a gente deu um penduricário aqui, que os desembargadores do Tribunal Regional Federal 1, lá em Brasília, ganham, sei lá, o teto 29 ou 39, e recebe mais R$80 para poder pagar a internet. Então, a internet, R$80 também vem com penduricário. Quer dizer, a gente não ouve falar em corte de gasto público. Parece o seguinte, ninguém quer mexer nisso. Ninguém quer se indispor com o funcionalismo público do Executivo, do Legislativo, ninguém quer. O pessoal tem que estar procurando um rombo no orçamento. Ninguém firme para dizer, escuta, então, vamos cortar aqui os penduricários. Quem trabalha na iniciativa privada perdeu o salário no ano passado, ou perdeu o emprego ou perdeu o salário. O setor público não perdeu nada. Não é hora desse pessoal dar aí a sua contribuição? É infame, né, Heródoto? Eu acho que o nome para isso isso é uma infâmia. É absurdo que num momento como esse exista um segmento da sociedade que não tenha sofrido absolutamente nada em termos de renda. Né? São essas elites do funcionalismo público. E nós não estamos falando do funcionário público médio, aquele que é professor de escola, aquele que é técnico da saúde, aquele que é técnico da Receita Federal. Estamos falando de uma elite. Agora, mais uma vez, Heródoto, eu não vejo esforço nenhum por parte de nenhuma esfera do governo para andar nessa direção. Ao contrário, toda vez em que a gente discute reforma administrativa, reforma da Previdência, reforma tributária, esses setores, nós estamos falando do judiciário, estamos falando dos militares, esses setores são intocados. Então, num momento como esse, concordo plenamente com você, é absurdo, é abusivo que alguns segmentos da sociedade, sobretudo do setor público, tenham privilégios garantidos. É absurdo. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esse assunto. E vamos ver se haverá ou não uma nova rodada do auxílio emergencial. Obrigado e até uma próxima.